Olá, tudo bem? Estamos chegando aqui para a nossa primeira aula do módulo 1, do módulo que eu chamei de O Brasil para os Outros, o período colonial brasileiro, e essa nossa primeira aula, o período pré-cabralino, que são os nossos povos originários, para a gente já começar a desmontar aqui a tese do descobrimento. Na verdade, não houve um descobrimento. O que houve foi uma tomada de posse. No Brasil já existiam diversos povos com diversas nações, com diversas etnias e hábitos e línguas diferentes, e que equivocadamente, durante muito tempo, a gente chamou de índios. Hoje convencionou-se tratá-los como indígenas, mas que isso também deriva de um erro histórico, porque Cristóvão Colombo, em 1492, quando chegou à América, ele tinha razão quando acreditava que a Terra era redonda, mas ele acreditava estar na Índia e nunca entendeu por que não encontrava as especiarias, e por isso todos aqueles habitantes desse pedaço agora chamado de Novo Mundo vão ser chamados de índios. Então você enxerga aí um quadro com as principais etnias e as principais nações e como é que eles se distribuíam pelo território brasileiro. Há uma estimativa, aliás, são várias, não há como se precisar exatamente no século XVI quantos eram, mas alguma coisa entre 8 e 6 milhões de povos originários. Nós temos aí como é que se distribuíam no território os tupi-guaranis, os gés, os caribe, os cariri, os panos, tucanos, charrua, entre outros tantos, quando no século XVI aqui aportaram os portugueses. E como é que eles vieram parar aqui? Existem várias teorias a respeito de como se deu a povoação do território americano, e eu trago aqui para vocês duas hipóteses. A primeira delas de que os povos originários teriam migrado ali do continente asiático, chegando à América pelo Estreito de Bering. O Estreito de Bering, essa passagem que separa a Rússia do Alasca, e a partir daí eles teriam feito essa migração, tendo chegado até a América do Sul, aqui onde anos depois estariam as diversas nações dos povos originários. Essa tese fala de 60 mil anos atrás. Uma segunda tese fala sobre a Pangeia, é ainda mais distante, 230 mil anos. Não é? A Pangeia é quando todos os continentes faziam parte de um único agrupamento territorial, e assim como o universo está em expansão e em movimento, o nosso planeta, que é redondo, também está sempre em expansão e movimento, e isso acabou fazendo com que essa Pangeia acabasse se dividindo, e nesse momento da divisão as diversas populações então já teriam se formado. Nós temos aí um comparativo do que seria o globo terrestre milhões de anos atrás com os dias atuais, e nessa segunda hipótese, nessa segunda tese, é nesse momento que se dá o povoamento da América. Qualquer que tenha sido a hipótese, a gente nunca pode esquecer, então, de que havia gente habitando aqui quando da chegada dos portugueses, e nós temos o orgulho de, sempre que se fala sobre a origem do homem na América, a gente poder fazer referência a essa grande brasileira, uma pesquisadora fantástica chamada Niés Guidon. A Niés Guidon debruçou-se sobre a origem dos homens e conseguiu encontrar vestígios que dão conta de habitantes comprovadamente há pelo menos 35 mil anos. As pinturas rupestres registradas por Niés Guidon, que hoje fazem parte do Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí, trazem alguns dos registros mais antigos como comprovação da existência
do homem na América. É um registro histórico belíssimo e riquíssimo, e o Parque Nacional da Serra das Capivaras acabou se tornando reconhecido internacionalmente como patrimônio, inclusive, da humanidade, e hoje é um destino muito bacana, turístico. Quando se fala do Nordeste, as pessoas sempre, e é claro, com razão, acabam pensando nas praias nordestinas, em tudo aquilo que o Nordeste oferece à população, à sua gente acolhedora, mas a Serra da Capivara é um que tem se tornado agora cada vez mais, talvez não tanto pelo turismo brasileiro, e mais até pelo turismo europeu e norte-americano, o turista estudioso que vem em busca das nossas origens acaba tendo se transformado num destino bastante requisitado. E o patrimônio mundial da Unesco, que foi assim intitulado em 1991, o Parque Nacional da Serra da Capivara, ele reúne mais de 1.000 sítios arqueológicos e tem uma das maiores concentrações de sítio arqueológico do mundo, e vários deles estão abertos à visitação. Desses, inclusive, que estão abertos à visitação, pelo menos 17 deles são acessíveis a cadeirantes. Então, é uma visita aí para você colocar na sua rota turística, e é uma demonstração de que aquilo que nós falávamos, de que falar em descobrimento do Brasil é, no mínimo, um desrespeito aos nossos povos originários que aqui já se encontravam quando da chegada dos portugueses no dia 22 de abril do ano de 1500. Então são várias as estimativas, é impossível precisar, mas eu trouxe aqui um número modesto para a gente estabelecer um patamar aqui mínimo, porque ainda assim a gente vai ter condições de ter uma noção do que significou a chegada dos portugueses naquele dia 22 de abril. Se nós pegarmos a menor das projeções, 3,5 milhões de habitantes no século XVI, e nós pegarmos a projeção de habitantes indígenas no Brasil de hoje, 1,5 milhão, a gente consegue perceber que o que houve no Brasil, de fato, foi uma colonização de despovoamento. O processo de colonização do Brasil partiu da premissa do despovoamento, porque houve sim uma política sistemática e promovida pelos europeus, mas agora não mais só pelos europeus, não é? Nós fizemos a emancipação política de Portugal, deixamos de ser colônia portuguesa ainda no século XIX, primeira metade do século XIX, era 1822, e até hoje a perseguição, o assassinato e o extermínio de nações originárias permanece no Brasil, infelizmente. Mas naquele momento, o momento da chegada dos portugueses ao Brasil, no século XVI, havia sim uma política de Estado que visava promover o extermínio dos povos indígenas. É só isso que explica a diminuição tão considerável, porque havia uma política pensada pelo Estado, elaborada pelo Estado, de sistematicamente promover o genocídio do povo indígena. Daí nós temos saído de um patamar de 3,5 milhões, e eu estou usando a mais baixa de todas as expectativas, que alguns estudiosos falam de 6 milhões de habitantes, outros falam de 8 milhões, ainda que trazendo um patamar abaixo de 3 milhões, se a gente considerar que hoje, 300 anos, 500 anos depois da chegada do primeiro homem europeu português, aqui no Brasil são apenas 1,5 milhão. Isso denota e demonstra que houve sim uma política de genocídio dos povos originários. E essa política ela tinha várias vertentes, ela acontecia de várias maneiras. Ou pela maneira natural, por exemplo, o próprio contato com o homem europeu já trazia doenças para as quais os povos originários não tinham
condições biológicas de se defender, não é? Então, algumas dessas doenças vão impactar enormemente nas diversas nações, nas diversas civilizações, e isso contribui para o extermínio dessas populações. Varíola, o sarampo, a difteria, coqueluche, várias doenças que já eram comuns no continente europeu e contra as quais os povos originários não tinham condições de se defender biologicamente, não tinham anticorpos, não é? À medida que os europeus vão tendo contato com esses povos indígenas e vão levando essas doenças, isso acaba provocando o extermínio de diversas famílias e diversas... Eu não gosto de chamar de tribo, porque tribo talvez às vezes remeta à ideia do subdesenvolvimento, né? Mas nós vamos aqui convencionar chamar de tribo apenas para que fique claro como é que se dá o extermínio dessas civilizações. Mas, para além das doenças transmitidas, ainda havia guerras que foram impostas entre as nações pelos próprios portugueses. Os portugueses às vezes incentivavam uns povos a lutarem com os outros exatamente para acelerar o processo de extermínio e de eliminação das diversas nações indígenas. E, para além disso, havia aquilo que a coroa portuguesa lá em Portugal chamava de guerra justa. O que era a guerra justa? Eles diziam que sempre que tivessem sendo recebidos de maneira violenta pelo povo originário, era justo que eles reagissem. O detalhe é que só eles tinham ferramentas, o detalhe é que só eles tinham arma de fogo, o detalhe é que eles tinham muito mais equipamentos e condições de promover essa guerra do que as nações civilizadas. Então, falar de guerra justa, quando a gente está falando desse choque cultural, desse encontro entre dois mundos, é no mínimo curioso. Para não dizer um termo mais pesado, eu vou ficar com o conceito de curioso. Mas havia uma normatização legal, inclusive, do Estado Real, da coroa portuguesa, que estabelecia como guerra justa quando, se estivessem sendo recebidos de maneira não muito pacífica, isso dava aos portugueses o direito de eliminar os povos originários. Trazendo um pouco para o século XXI, parece muito com uma justificativa também absolutamente covarde e bizarra de uma nação do Oriente Médio que está exterminando todo um povo, toda uma nação, com a desculpa de que está fazendo apenas a sua autodefesa, o que também é absolutamente questionável. Então, isso vai fazer com que a gente perca muito registro daquilo que eram as civilizações, que tinham costumes, que tinham hábitos, que tinham línguas, que sabiam lidar com a terra, que promoviam o uso, o manejo e o desenvolvimento sustentável do meio ambiente com o qual eles conviviam e que, por isso mesmo, deixaram como legado, para além de tudo que nós recebemos desses povos, deixaram como legado uma série de artefatos. E o curioso é que o homem branco, aqui dito invasor, que chegou aqui na condição de trazer o desenvolvimento, acabou se encantando por vários desses artefatos e eles acabaram indo parar nos museus do continente europeu. E só agora, recentemente, é que começou um processo, cerca de uma década e meia atrás, um processo de buscar o resgate de todo esse aparato cultural e histórico e trazer de volta para os povos que são os seus verdadeiros tutores e seus verdadeiros donos, como, por exemplo, um caso que ficou muito famoso e foi muito abordado pela mídia ultimamente, nos últimos dias, o manto tupinambá,
este manto que é um símbolo da resistência, da identidade cultural, porque cada um desses apetrechos, cada uma dessas coisas, cada um desses objetos, além de representar a própria cultura, representa também o diálogo com o sagrado deles, o sagrado ao lidar com a terra, o sagrado ao lidar com a natureza e o sagrado de lidarem uns com os outros. Tudo isso acaba sendo resgatado, pelo menos há a notícia de pelo menos 2 dezenas de mantos, como esse manto Tupinambá, ainda em exposição em diversos museus europeus, e agora começa um movimento de devolução, e outro dia nós tivemos a devolução de um desses mantos sagrados, que agora ficarão expostos no Museu Nacional aqui no Brasil, mas ainda isso, embora seja um resgate, ainda reflete um pouco o preconceito do homem dito civilizado, porque o correto é que esses mantos pudessem ser entregues às nações tupinambás e não ficarem expostos no museu. Só saiu do Museu da Europa para vir para o Museu Brasileiro, estranhamente com o argumento de que talvez os tupinambás não tivessem condições de manter sob a sua guarda preservado um manto que, aliás, pertencia a eles, não é? Isso traz uma série de outras reflexões, como, por exemplo, como definir quem é o indígena hoje no Brasil, tanto tempo depois da chegada do primeiro homem. E a antropologia traz essa resposta. Quem tem que definir não somos nós, são eles. É a pessoa quem deve se auto-intitular pela sua condição de pertencimento. E é essa a condição que pode dar, sim, a uma pessoa o direito de dizer: eu sou indígena. Aí muitos dizem: mas já está totalmente aculturado. Como assim um indígena vestido? Eu sempre gosto de usar um exemplo, né? O alemão, quando saiu da Europa na Copa do Mundo que foi realizada no Brasil, tendo chegado aqui, se vestiu com a camisa de um time de futebol brasileiro, ele continuou sendo alemão. Então não é a indumentária dele que faz com que ele mude a sua identidade cultural ou o seu sentimento de pertencimento, de qual nação ele pertence. Da mesma forma, ninguém tem direito de julgar ou estabelecer: você não é mais indígena por conta disso ou daquilo outro. É muito comum dizer: como assim? Um cacique usando um celular, o fato dele usar o celular não o torna menos indígena ou menos descendente dos povos originários, assim como o fato de um alemão usar uma camisa de um time de futebol no Brasil também não o torna menos alemão. Dito tudo isso e trazendo um pouco para a realidade de hoje, nós temos aí como é que se dá a distribuição dos povos originários no Brasil atual e no Brasil contemporâneo, e a gente vê que a grande concentração dos povos originários hoje acontece em número bem considerável no estado de Roraima, mas nós temos também o estado do Amazonas, o estado do Mato Grosso do Sul, como 2 unidades da Federação Brasileira que concentram em grande quantidade os povos originários. E mesmo aqui, de onde eu falo, capital do Brasil, o Distrito Federal, existem vários núcleos agrupados ainda de povos originários. O Distrito Federal tem alguma coisa perto de 0,5% do total da população dos povos originários no Distrito Federal, e essa luta pelo reconhecimento dos seus direitos e pelo reconhecimento do seu território é uma luta que nunca esteve tão atual. Então, tudo isso para dizer, quando nós estivermos falando do Brasil e do seu processo histórico a partir da chegada dos portugueses, jamais podemos esquecer que aqui já existiam seres humanos que eram donos da terra e tiveram o seu direito e a sua história e a sua língua e os seus costumes usurpados e furtados na mesma medida que foram furtados os bens
materiais. Então, era isso para a aula de hoje, a nossa aula 01 do primeiro módulo. Sempre lembrando que você pode enviar as suas dúvidas ou as suas sugestões para o nosso e-mail, pvcantadordehistoria@gmail.com, e à medida que as dúvidas e as perguntas e sugestões vierem chegando, a gente vai dialogando com vocês também. E quando e por que os portugueses vieram parar aqui no Brasil no dia 22 de abril do ano de 1500? É exatamente isso o que você vai saber na próxima aula. Muito obrigado e até a próxima.